Bom dia a todos e todas. Todos e todas, desculpe. Estamos dando início a esta reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, convocada no âmbito do processo 039 de 2024, instaurado por ocasião do dia 26 de março de 2024. Assunto: instauração de procedimento investigatório para apuração da aquisição de materiais escolares, uniformes e mochilas para alunos assistidos pela Rede Municipal de Educação no âmbito desta municipalidade. Nós sabemos que a intuição da reunião de hoje é a oitiva do servidor de gabinete da prefeita Suelen Rosim, Leonardo Marcari. Nós sabemos também que na reunião extraordinária da terça-feira, onde esta mesma intenção foi frustrada, essa frustração em ouvir o servidor Leonardo, que comentou nas redes sociais da prefeita Suelen Rosim, num vídeo extremamente infeliz, acerca do fatídico, do absurdo, do constrangedor episódio envolvendo a queima e descarte irresponsável, ilegal e criminoso de uniformes da nossa rede municipal, para além da diligência também feita em conjunto com esta comissão e a Comissão de Educação, onde, contrariando as informações do secretário de Educação e da diretora responsável pelo departamento do almoxarifado, de que não havia armazenamento, estoque de uniformes escolares de quaisquer anos anteriores naquele espaço. Foi descoberto o contrário, e a partir daí, e das declarações do Leonardo e da prefeita, a instauração desse procedimento, tendo em vista as 3 aquisições: mochilas, uniformes escolares e materiais pedagógicos. Lembrando, mais uma vez, que em pleno 11 de abril, ainda não se tem o processo de entrega dos uniformes, dos materiais e das mochilas. Porém, valores milionários que, somados, perpassam a marca dos 25 milhões de reais, perfazendo aí valores que ultrapassam ainda a marca de 300% os valores praticados em 2023. De outro lado, disse a prefeita Suelen Rosim, na terça-feira, dia 8, que o servidor não poderia vir porque estaria impedido por ter já a obrigação de depor, de comparecer e dar informações no âmbito do inquérito junto à Polícia Civil. Nós contrapomos esse argumento, na última terça-feira, solicitando a reconvocação do senhor Leonardo, por entender que não haveria justo motivo, porque as investigações dadas no âmbito da Polícia Civil ou de qualquer outra esfera de poder, Ministério Público, Judiciário, não obstrui em nenhum momento, em nenhuma hipótese, os trabalhos que competem ao Poder Legislativo. A partir daí, posições públicas tornadas pela prefeita Suelen Rosim dão conta de uma investida criminosa, violenta, inconstitucional e ilegal contra o Poder Legislativo e o seu papel de fiscalização. Isso se configurou também na manhã de hoje, em que a prefeita Suelen Rosim enviou ofício contraditório para esta Comissão de Fiscalização e Controle. Eu estou aqui ladeada pelos vereadores Guilherme Berriel e pelo vereador Benedito Roberto Meira, que também compõem a Comissão de Fiscalização e Controle, Comissão Permanente do Poder Legislativo. Foram ainda convocados e não compareceram os vereadores Marcelo Afonso e Marcos Souza, que também compõem esta Comissão de Fiscalização e Controle. O documento recebido nesta manhã não fosse apenas jocoso e hilário, é uma barbárie jurídica, porque, contradizendo-se, ela, prefeita Suelen Rosim, assina esta peça horrorosa,
e se contradiz quando, desde a última terça-feira, ela vem orientando secretários municipais a não comparecerem nas reuniões e convocações aqui do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Ou seja, achando mesmo a prefeita Suelen Rosim que pode transformar o Poder Legislativo num puxadinho do seu gabinete. Uma ação visivelmente inconstitucional e que salta aos olhos. Porém, contraditoriamente, no documento enviado nesta manhã para a Câmara Municipal, a prefeita diz o seguinte: senhor presidente, em resposta ao ofício solicitando a reunião pública para o dia 11 às 8h15 para tratar do assunto, o processo que apura a compra de materiais escolares, uniformes e mochilas para a Secretaria de Educação, venho por meio deste justificar a ausência do servidor Leonardo Marcari, pelos motivos expostos na convocação do dia 9, uma vez que já tramita o inquérito policial 326 que apura os fatos. Ora, não cabe à prefeita dizer qual é o papel do Poder Legislativo. A Constituição já o fez desde 1988, prefeita Suelen Rosim. De outro lado, com todo respeito ao Poder Legislativo, devemos observar que o instrumento da convocação, como medida extrema que afasta o direito de ir e vir, eu não sei onde ela tirou esse absurdo jurídico, sempre deverá seguir os preceitos legais que autoriza e justifica dentro dos ditames do direito pátrio. É exatamente o que nós fizemos e continuaremos a fazer, prefeita. E esperamos que você também cumpra o que o direito pátrio e as nossas normas constitucionais lhe impõem. Assim, segundo ela, é importante observar o que diz a lei, analisando na melhor exegética da lei orgânica do município, em seu artigo 18, inciso 12, que assim dispõe. Aspas, artigo 18. A Câmara compete privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. 12. Convocar os secretários municipais, presidentes de autarquias e fundações, administradores regionais e outros responsáveis por órgãos públicos municipais, para esclarecer assuntos pré-determinados, como se depreende, pois, do dispositivo em questão. Em tese, só podem ser convocados para prestar informações na Câmara os secretários municipais, os presidentes de autarquias, fundações e administrações regionais e os responsáveis por órgãos públicos municipais, tais como presidentes, diretores, etc., que chefiem órgãos públicos. Olha a aberração jurídica. Olha a aberração jurídica. Ninguém lhe ensinou, antes de fazer esse absurdo desse documento, para que a senhora enviasse ao Poder Legislativo, que quem pode o mais pode o menos. E a senhora se contradiz, ao agora sim, diferente de todas as entrevistas absurdas e igualmente estapafúrdias que deu no curso da semana, de que os secretários não poderiam vir, não deveriam vir, porque as comissões não têm esse poder, e tem, porque as comissões são permanentemente, as reuniões das comissões são permanentemente públicas. Então, não há invencionice deste vereador ou daquele vereador. Há um poder legislativo que tem na sua estrutura mesa diretora, comissões permanentes e temporárias. E a essas é dado o poder de fazer as reuniões públicas e de usar todos os poderes estabelecidos na Lei Orgânica, artigo 18, inciso 12. Frise-se, em tese, haja visto que, mesmo nesses casos, é mister o respeito aos princípios constitucionais. É isso aí. É mister o respeito aos preceitos constitucionais. Eu é que lhe digo isso. Dentre eles, a necessária simetria entre a previsão da lei maior e as previsões da Constituição estadual e federal, bem como dos princípios da separação dos poderes. Não obstante, de todo modo, não há previsão na lei orgânica para a convocação de servidores públicos em geral, ressalvadas as autoridades ali previstas. Ora, tenha santa paciência. Quem foi esse jurista iluminado que lhe deu essa orientação, prefeita? Deve ter feito faculdade pelo correio. Só pode, não é? Um EDzinho bem ruim esse aqui, porque não é possível. Ridículo esse posicionamento. Absurdo, ilegal, inconstitucional. E demonstra inequivocamente, prefeita, que agora a senhora recua
dos argumentos absurdos de que secretários não podiam ser convocados e não se obrigavam a comparecer, convocados por comissões. Agora a senhora recua e diz o seguinte: pode convocar o secretário, mas não pode convocar o servidor. Não adianta ter medo de nós trazermos aqui o Leonardo, que nós vamos trazer. Não adianta a senhora ter medo de nós trazermos aqui a Rita, porque nós vamos trazer. Não adianta a senhora ter medo de ser trazido aqui qualquer servidor, porque serão trazidos. E neste escopo, o documento resposta desta comissão de fiscalização e controle, que continuará exercendo todas as suas prerrogativas. Nós deliberamos, nesta manhã, por um organograma de trabalhos que se iniciam a partir da próxima terça-feira, dia 16. 16, dia 23, dia 30 de abril, dia 7 de maio, 14 de maio, 21 e 28 de maio. Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, seguirão as apurações dentro do organograma estabelecido por esta comissão para a apuração deste processo 39 e 23. Já estão arroladas por esta comissão e serão convocados para ser ouvidos a partir da próxima semana: Nilson Girardello, secretário municipal de Educação; Leonardo Marcari, assessor de gabinete; Rita de Cássia, diretora de divisão de almoxarifado; Cláudio Cadihara, ex-diretor do Departamento de Administração; José Vitor Bertizoli, diretor do Departamento de Ensino Fundamental; Cristiane Andresa de Oliveira, diretora do Departamento de Ensino Infantil; Cássia Pereira, diretora de divisão de compras e licitações; Elton Johnny Petit, procurador jurídico; chefe de seção do almoxarifado central, diretoras da rede municipal de educação; compradores da Secretaria de Educação: Carlos Augusto Brosco Lopes, Evelyn Prado Rineri, Frederico Freire Oliveira, Juliana Aparecida Perfeito, Keila Souto da Silva Costa, Mari Yasuoka, Walter Tiago Pagani, Juliana Priscila Dionísio Zanotto. Documentos e processos que serão desde já requeridos na sua totalidade capa a capa. Processo de aquisição dos uniformes referente aos anos de 2023 e 24. Processo de aquisição de mochilas e materiais pedagógicos 23 e 24. Processo da ata de registro de preço dos uniformes de verão 2023. Amostra dos kits de uniformes escolares adquiridos nos anos de 23 e 24. Inventário dos bens armazenados no estoque do almoxarifado da Secretaria de Educação. Planilha e requisição da distribuição dos uniformes escolares nas unidades escolares da administração municipal e entidades conveniadas. 3. Diligências. Sede do almoxarifado da Secretaria Municipal, escolas municipais e conveniadas em razão proporcional. 4. Procedimentos. Desde já, solicitaremos à mesa transcrição e ata notarial do vídeo veiculado pela prefeita municipal nas redes sociais, descredibilizando a denúncia apresentada do processo de investigação da Câmara Municipal. Ata notarial das declarações do assessor de gabinete Leonardo Marcari nas redes sociais da própria prefeita municipal, bem como a transcrição e a tornada em documento das declarações em reunião pública da servidora Rita de Cássia e do secretário municipal de Educação. Isso é o que a comissão fará. E o fará com força no que determina a Constituição, o decreto 201 de 67, que será invocado caso haja negligência ou omissão da mesa desta casa, com base na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na lei orgânica do município, e em todas as prerrogativas dos mandatos e comissões estabelecidos pelo nosso regimento interno. Para dar ciência disso, estamos, enquanto comissão, protocolizando junto à mesa, nesta manhã, ao final desta reunião, este documento para o presidente da Câmara Municipal. Trata-se da formalização da representação em face à chefe do Poder Executivo Municipal de Bauru, senhora Suelen Silva Rosim,
por ato de infração política administrativa, prevista no Decreto-Lei 201 de 67, cumulado ao descumprimento dos dispositivos previstos na Lei Orgânica e na Resolução 263 de 90, nosso regimento interno. Menciona-se a presidência da Comissão de Fiscalização e Controle, formalizou na data de 23/3, procedimento investigatório para apurar as compras de uniformes, mochilas e materiais escolares adquiridos pela Secretaria Municipal da Educação para o ano letivo de 2024, visto o valor desproporcional da aquisição dos itens em comparação aos anos anteriores. Ocorre que, no curso das apurações, a presidência do colegiado recebeu denúncia por um dos veículos de comunicação da cidade, o blog Reclame Cidade, de que haveriam uniformes escolares descartados irregularmente em um terreno baldio nas adjacências do bairro Fortunato Rocha Lima. Durante a diligência, foram constatados 164 vestiários, jaqueta e algumas bermudas em perfeito estado de conservação, descartados de forma irregular no mencionado terreno, muitos deles com indícios de queimada que não lograram êxito. Veiculada a denúncia na imprensa local, a prefeita, no dia 2 de abril, veio às suas redes sociais descredibilizar o trabalho da imprensa e da comissão permanente desta casa, que acionou para denúncia, inclusive, a Polícia Civil. Gravame maior repousa sobre o comentário do assessor de gabinete da prefeita, senhor Leonardo Marcari, que afirmou na postagem do vídeo da chefe do executivo a expressão armação pura. Face à ilação do servidor mencionado, a comissão convocou o assessor para prestar esclarecimento sobre a afirmação promovida nos comentários nas redes da prefeita, oitiva que for agendado para o dia 9, às 9 horas, no plenário da Câmara. Na condição de servidor, mesmo que transitoriamente, o senhor Leonardo Marcari tem a obrigação de comparecer às convocações do Poder Legislativo, representado na oportunidade pela Comissão Permanente de Fiscalização e Controle, visto estabelecido no artigo 18 do Regimento Interno e da Lei Orgânica do Município. A par do dispositivo constante na Lei Maior do Município, assenta-se a previsão constante da Resolução 263 de 90, o Regimento Interno, as competências das comissões permanentes desta edilidade, cujo destaque repousa sobre a competência da Comissão de Fiscalização e Controle. Referida norma também confere aos membros do colegiado as prerrogativas asseveradas ao dispositivo. 27. As comissões permanentes e as especiais de inquérito têm livre acesso às dependências, arquivos, livros, documentos, repartições públicas municipais, autarquias, fundações ou de quaisquer outros, ou de sociedade de economia mista em que o município seja acionista majoritário. Observa-se que o legislador, ao conferir competências às comissões desta edilidade, prestigiou os colegiados com autonomia inerentes ao exercício fiscalizatório, função precípua do parlamento. Tão logo a extensão da convocação dos servidores pertencentes à administração direta e indireta desta municipalidade possui rol exemplificativo, posto que o Poder Executivo cumpre o dever de prestar contas das ações realizadas enquanto agente público. Nesse contexto, cumpre-nos recordar o descumprimento da convocação do assessor de gabinete, Leonardo Marcari, na oitiva convocada pela comissão, medida que agrava-se pela justificativa da Alcaide, em alegar que o mesmo não teria como contribuir com as investigações em curso na casa. Destaca-se que não compete à prefeita Suelen Rosim delinear o fluxo de trabalho da Comissão de Fiscalização e Controle, visto a autonomia do colegiado em exercer de forma imparcial e no interesse público as suas competências e convicções. Face à inobservância da convocação, fora designada nova oitiva com assessor para o dia 11, às 8h15, nesta edilidade, reiterando assim o munus fiscalizatório do poder. Como afronta, a chefe do Poder Executivo encaminhou o ofício 886, reiterando a ausência do senhor Leonardo, argumentando que a previsão constante na Lei Orgânica do Regimento Interno limita-se aos agentes elencados no dispositivo, caracterizando interpretação restritiva, obedecendo, obviamente, aos seus interesses e aos seus medos. Notadamente, percebe-se que a prefeita travou um duelo institucional entre os poderes, impondo submissão ao parlamento quando descumpre o atendimento das convocações dos secretários municipais realizadas pelas comissões permanentes desta Casa de Leis,
A exemplo das reuniões havidas nos dias 9 e 10, na qual houve um esvaziamento da presença dos secretários municipais na atividade parlamentar. A prática instrumentalizada, evidentemente, pela chefe do Poder Executivo em ultrajar os trabalhos do Parlamento bauruense afronta a harmonia e independência entre os poderes, outrora asseverado na Constituição de 88. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Observa-se que o legislador constituinte inseriu o preceito como forma de exercício à prática de urbanidade entre os poderes, prevalecendo as prerrogativas dos entes federativos ao munus outorgado pela Carta Cidadã. Recorda que ao Poder Legislativo incumbe o mistério de fiscalizar os atos do Executivo, prerrogativa conferida aos edis do Parlamento brasileiro, em todas as suas esferas. Todavia, percebe-se de maneira reiterada o propósito da prefeita em impedir os trabalhos dos vereadores, condição que impõe afronta aos dispositivos do Decreto 201, de 67, que asseveram: artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 1, impedir o funcionamento regular da Câmara. 3, desatender, sem justo motivo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. Destaca-se que a referida norma é explícita ao atribuir à chefe do Executivo a responsabilidade quanto à inobservância no atendimento dos pedidos de informações requeridos pela Câmara Municipal, posto que no ofício encaminhado pela Alcaide não encontra fundamento de validade, medida que impõe à mesa diretora da Casa a adoção de todas as medidas cabíveis para defender a autonomia do Poder Legislativo. Considerada a postura reiterada e repreensível da senhora Suelen Silva Rosim em obstaculizar os trabalhos do Parlamento, impondo embaraços ao exercício fiscalizatório dos edis, encaminha-se representação formal à presidência desta Casa de Leis para que adote providências a fim de instaurar procedimento para apuração dos atos da chefe do Executivo Municipal, diante do descumprimento dos preceitos legais asseverados nos dispositivos em destaque e a consequente responsabilização pelos atos que afrontam as prerrogativas dos vereadores e das comissões desta edilidade. Eu vou pedir ao meu assessor que já faça imediatamente o protocolo lá junto à presidência e vou pedir que esse documento, nós sabemos que o presidente não está na casa nesta manhã, vou pedir que imediatamente seja providenciado pelo chefe de gabinete do Poder Legislativo o envio à residência do presidente da Casa para despacho. Este documento haja vista ser, conforme as previsões da Lei Orgânica e do Regimento Interno, mais do que um direito, mas um dever do presidente à defesa dos interesses do Poder Legislativo e das comissões, a fim, inclusive, de que o organograma estabelecido aqui pela comissão, por maioria, e que será dada publicidade à imprensa e à sociedade, e também aos demais pares da Casa, e aos demais membros da comissão, e será cumprida a partir da próxima semana. Razão pela qual é importante a ação da mesa para garantir que os trabalhos da comissão não sejam obstaculizados pelo medo ou pela postura violenta e inconstitucional e ilegal da prefeita em relação ao Parlamento. Vereador Meira. Vereador Estela, eu estou de acordo com as propostas aqui apresentadas, e é só uma observação, essa queda de braço do Executivo com o Legislativo, quem perde é a população, porque o Poder Legislativo não vai se inibir diante de documentos dizendo que nós não temos competência para isso ou não. Eu acredito que o que há
que o que consta, tanto na lei orgânica do município quanto no regimento interno, é uma questão de interpretação. Ninguém faria aqui uma convocação, fazer uma convocação de um servidor por conta própria, simplesmente. Aí sim caracteriza talvez um abuso de poder, conforme foi invocado, mencionado pela prefeita no ofício em que ela justifica a ausência do Leonardo Marcari. Só que a pessoa que escreveu esse documento, ou que redigiu esse documento, que obviamente não foi a prefeita, ela assina, com certeza foi respaldada por um dos seus assessores. O senhor que fez o documento, escuta bem que eu vou falar para o senhor invocou aqui o seguinte, olha, diante do exposto em resposta ao ofício encaminhado, requer que seja indicado o fundamento legal para a convocação em testilha. Acredito que a vereadora, nessa representação, já deixou bem claro qual é o fundamento legal para se convocar um servidor. Observando ainda que exigir o cumprimento de suposto dever que não tem amparo legal pode configurar em tese crime de abuso de autoridade, artigo 33 da Lei 13.869 de 2019. Então, o senhor que fez esse documento, por favor, leia o parágrafo único do mesmo artigo, que diz o seguinte, olha, incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal. Então, da mesma forma que a prefeita, em tese, acusa a comissão ou os vereadores de estarem abusando na sua condição na prerrogativa de vereador, de convocar servidor sem amparo legal, na verdade, abuso de autoridade caracteriza, sim, quem invoca o exercício do cargo para não cumprir, que é o que está acontecendo aqui. E outra, o senhor que subscreveu esse documento, já que o senhor tem tanta certeza daquilo que escreveu, não fica no parágrafo, não. Faça uma representação formal, para que aí nós vamos verificar, nós vamos colocar, aí nós vamos levar ao judiciário, né, quem de fato abusou da autoridade, se foi a Câmara Municipal, por meio de seus vereadores, ou que tem o poder fiscalizatório, ou se foi a própria mandatária do município. Então, por favor, o senhor tem todo o direito de pegar e fazer uma representação criminal. Só que nós vamos também, acredito, eu não estou falando aqui por mim, que eu entendo que nós também temos que fazer a mesma coisa. A partir do instante em que está aqui agora definido um organograma, definido aqui um cronograma de atividades para poder ouvir as pessoas e apurar um fato que foi divulgado recentemente sobre a aquisição de uniformes com preço, ao que consta, bem superiores ao praticado no certame passado, o encontro de materiais escolares ociosos que estavam lá guardados no almoxarifado, enfim, nós temos um fato aqui que requer uma fiscalização, que merece uma fiscalização por parte do Legislativo. E, em cima desse fato, foi instaurado agora aqui um procedimento exatamente para poder apurar tudo isso, por meio de uma comissão que tem prerrogativa para isso. Então, eu não vislumbro nada de abuso de autoridade. Abuso de autoridade é quem, na verdade, afronta aquilo que a lei orgânica do município e o regimento interno atribuem como responsabilidade à comissão de fiscalização. Então, eu acho que essa quebra de braço não vai levar a nada, mas os servidores serão convocados. Agora, eu quero que os servidores que estejam nos ouvindo tenham atenção. Olha, prefeito ou prefeita exercem o cargo de forma transitória. Vocês, servidores e servidoras, não entrem nessa conversa fiada, porque vocês podem responder criminalmente e podem colocar o cargo de vocês a perder, algo que vocês demoraram muito e conseguiram com uma luta árdua para conseguir passar no concurso público. Então, não arrisquem, denunciem, tragam aqui para a Câmara Municipal tudo aquilo que vocês conhecem, tudo aquilo que vocês sabem daquilo que está sendo alterado, mudado, está sendo coagido, constrangido, porque isso sim
é um abuso de autoridade. Lembrando, os senhores têm família a tratar, têm um emprego a preservar e têm uma renda a defender. Então, não caiam nessas imposições por parte do Executivo, porque, lembrando, quem exerce a chefia do Poder Executivo a exerce de maneira temporária, né? Portanto, não vai ficar para sempre. Então, pensem nisso. Eu acredito que os senhores têm responsabilidade e têm algo a zelar. Muito bem, vereador. Vereador Guilherme. Bom dia a todos. Olha, o vereador Estela, o vereador Coronel Meira, muito assertiva a colocação de vocês. Realmente, a prefeita Suelen está sendo folgada. Eu não tenho outra expressão para dizer, mediante ao impedimento de envios dos servidores para esclarecimentos, que é a nossa função, realmente, como Comissão de Fiscalização e Controle, né, e como vereadores, né, que é fiscalizar o Executivo, ela está colocando o pé pelas mãos. Infelizmente, né, isso mostra só a gestão desastrosa que ela está fazendo em frente ao Poder Executivo. E é uma pena tudo isso está acontecendo, porque realmente quem perde é a população, porque diante de fatos graves, né, como compras por parte da Secretaria da Educação de materiais, de uniformes escolares, claramente acima do preço de mercado, isso é claro, né? Bagunça aquele almoxarifado lá, porque vem a diretora de divisão de almoxarifado e diz que não tem nada, e na verdade tem 5 pallets, né? Não é um kit de uniforme que esqueceu lá, perdido, são quase 1000 uniformes, né? Então, realmente, o fato está muito claro para nós, né, da necessidade de investigação, e a prefeita parece estar com medo, né? É a única coisa que eu tenho, a minha conclusão, porque parece que está com medo que seja isso investigado, porque quem não deve não teme. Se está tudo certo, porque não deixa nós, né, vereadores investigar tudo isso. Então, é uma pena tudo isso que está acontecendo e mostra o amadorismo da gestão. É uma pena. O Coronel Meira falou muito bem em relação aos servidores de carreira, né? Quem tentar sorte, tenta. Cada um tem sua consciência, né? É isso aí. Providências serão tomadas. Eu determino desde já a juntada de todos os documentos narrados aqui ao processo 3924, bem como que se proceda às convocações para o próximo dia 16. E faço aqui uma última observação. Cuidado, prefeita Suelen Rosim. A senhora está flertando com uma ruptura institucional que pode abrir uma crise política sem precedentes na cidade de Bauru. E ao presidente da casa e ao primeiro e segundo secretário da mesa. Vossas Excelências se dispuseram a presidir, a comandar essa casa por um biênio. A responsabilidade de Vossas Excelências é ilimitada, na defesa intransigente do Poder Legislativo e do seu papel constitucional e fiscalizatório. A comissão espera, confia que, com a brevidade que o assunto requer, inclusive porque o nosso organograma aponta para uma reunião na próxima terça, a partir das 10 horas da manhã, que todas essas providências em face dos atos abusivos do Poder Executivo já tenham sido tomadas, de forma a se restabelecer, como é obrigação dos senhores, o perfeito, autônomo, independente papel de fiscalização que cabe ao Poder Legislativo. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta reunião às 11h22.